Ao longo da apresentação, eu creio que nós vamos fazer um pouco de dinâmica entre falar um pouquinho, mostrar o próprio ambiente ali, né? E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, fique à vontade para falar aqui mesmo, tá bom? A ideia é que nós possamos fazer um pouco de conversa, né? Entre todos que estão participando Oi, aqui. Kelly, bom dia. Eu só tô ligando para E se não avisar que eu estiver falando, tô colocar no mudo só, por acontecendo com favor, viu? que acho que é até meio-dia, né? Deixa eu ver se Ah, eu então tá consigo bom, já tô colocar descendo já. os participantes Obrigado, tchau, aqui no tchau. mudo. Vamos desativar o som. E aí, caso alguém precise falar ali, me avise, né? Eu vou, ou então abre o microfone e fiquem livre para falar aqui, tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos falar o nosso tema de hoje, nossa segunda sessão ali do Tech Talks, né? A gente trouxe aqui, justamente o Levi está participando aqui conosco da Splunk para estender um pouco mais, gerar um pouco mais de conversa aqui sobre a própria parte de demos, prototypes e POCs, né? É um tema muito importante para nós conseguirmos justamente provar o valor de Splunk, né? Então, sem dúvida, é importante a todos esse tema aqui. Provar o valor é uma das partes técnicas que sem dúvida que nós temos de maior exigência e sem dúvida de maior valor dentro do ciclo de vendas, né? E aí Excelente. nós trouxemos. E parabéns por essa iniciativa, hein, Victor? Porque de fato é um assunto bem interessante. Acho que eu vejo muitos parceiros aí necessitando disso. Então, já quero começar com parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado. Justamente a ideia é que nós consigamos capacitar os parceiros mais e mais, né, para que eles fiquem aí sempre à frente do negócio, sempre liderando e com a excelência técnica, né? Excelente. Então, um pouquinho aqui de quem somos nós, né? Eu vou começar aqui primeiro, Levi. Meu nome é Victor, né? Trabalho aqui na Cinex West como engenheiro de pré-vendas, né? Então, cuido de toda a parte técnica de Splunk aqui, que cabe ao distribuidor, a Cinex West, que é a distribuidora oficial da Splunk no Brasil. Por favor. Excelente. Bom, meu nome é Levi, talvez vocês já me conheçam, ou pelo menos alguns aí que eu estou vendo na lista. Eu trabalho na Splunk, né? Eu moro aqui em São Paulo, mas atendo a América Latina, né? Então, minha função dentro da Splunk, ela prover independência técnica para a cadeia de parceiros, né? Então, tem os parceiros Tier 1, né, até Tier 3, e também tem os ISVs, né, que são, por exemplo, Google, AWS, Azure, né? Então, assim, eu atendo todo esse pessoal aí, esse espaço aqui, eu acho que ele é de extrema importância para todos os parceiros pela experiência que eu tenho tido aí a campo. Ah, e eu trabalho na Splunk já há 1 ano e meio, mas sinto como se fosse uns 6 anos, Victor. Nossa, é verdade. Eu também, né, trabalho com Splunk ali há mais ou menos 2 anos ali, mas parece que foi a vida toda, né? Vamos lá. Então, justamente para nós iniciarmos aqui, gerarmos um pouco de conversa, se eu acabei de ver a notificação que talvez minha internet deu uma falha aqui. Se eu falhar, você me avise e preenche, tá bom? Por favor, Levi. Combinados. Iniciando aqui nossa conversa, né, falando um pouquinho sobre provar um pouco do valor de Splunk, né? É, Sem dúvida, o nosso principal tema aqui é sobre a parte de demo, né? Demos hoje é um dos cenários mais recorrentes aqui, né, para mim, para o próprio Levi em si, e para todos os parceiros que eu tenho contato, sem dúvida, demo é um dos principais pontos ali, né? É, e aí existem justamente algumas dicas, né, os tips and tricks ali e algumas regras para essa parte é, de, de para essa parte de fazer uma demonstração hoje, tá? Então, sem dúvida, um pouquinho aqui do que é uma demo, né? Essa é uma demonstração hoje, é um contato, pode ser um contato inicial com o cliente, um cliente que quer entender um pouco mais, e é você poder trazer para o cliente, mostrar o produto na prática, né? Como o produto funciona.
usando seja um ambiente de demonstração na nuvem, um ambiente do Oxygen, que é esse aqui que está no final da tela, né? Então são diversos ambientes que nós podemos gerar ali on demand, né? Ou um próprio ambiente na máquina pessoal, né? Caso você tenha um computador pessoal, um ambiente de laboratório, e aí você usa esse ambiente hoje com dados não reais ali, né? Dados gerados, ou até mesmo dados reais. Mostrar a solução para o cliente um pouquinho do que ele precisa ver, né? E aí existem um In- pouquinho inclu- dos... Uhum. Inclusive, Victor, eu tenho visto que alguns clientes, dependendo do perfil, galera que está aí na call, dependendo do perfil do cliente, eles nem gostam de PPT. Você já percebeu isso? Tem cliente que não gosta de PPT? Exatamente. A gente começa o PowerPoint aí pelo Webex principalmente, né? A gente consegue ver se a pessoa está vendo a tela que a gente está compartilhando. E aí a gente começa a apresentação, aí na hora que o pessoal vê a apresentação, já aparece a exclamação ali que a pessoa trocou de tela já na hora ali. Exato. Então, assim, eu tenho feito muito isso, assim, de repente identificar se a maioria da audiência é técnica, ou por mais que não seja técnica, né, e de repente fazer uma demo um pouco mais alta, né, digamos assim, mais vendas, mas explicar tudo na console. E tem tido bons resultados, viu, Victor? Eu acho que a galera que tá na call aí também, eu acho que é uma boa saída, viu? Fazer um whiteboard e dashboard, e dependendo da audiência, e não utilizar PPT. Óbvio, PPT é super importante, né? Dependendo do cliente, você precisa fazer, né? Às vezes você faz PPT e faz todo o resto também, né? Mas é só esse comentário aí. Acho que demo é super importante. Exato. Deixa eu pegar aqui, eu respondi uma pergunta aqui, mas Tranquilo. deixa eu até, é bom que você até falou da questão de whiteboard, isso aqui é muito importante, né? Eu trouxe esse curso rápido aqui do How to Demo Splunk, né? Mas deixa eu aproveitar, inclusive mostrar aqui, né? Aproveitando, falando como fazer a demo, nem sempre o PPT dispersa as pessoas, eu vou mostrar na prática então um pouquinho, né? Show. Aqui, ó, na sessão passada que nós fizemos com o Alberto, eu mostrei dessa parte para vocês já, mas eu vou reforçar novamente, né? Como chegar nos cursos da Splunk, tá? Então, todos aqui são parceiros, todos têm acesso ao Partner Portal da Splunk, né? Para chegar nos cursos da Splunk, primeiro em Learn, School of Splunk, ele vai gerar para nós um outro link aqui. Aqui nós teremos 3 opções, vai ser a primeira, Partner Learning Center, tá bom? E aqui nós temos diversas gamas, diversas séries de cursos disponíveis, né? Dentre eles, justamente esse curso que eu ressaltei aqui na apresentação, que é o Como Fazer uma Demonstração de Splunk. É um curso rápido, né? Vocês viram, 135 minutos ele traz aqui, não é nada demorado, é algo que você finaliza em um dia mesmo. Excelente, na verdade, para mostrar a parte de como se preparar, os principais pontos para se fazer numa demonstração de Splunk, né? Então, esse é um dos cursos excelentes, basta pesquisar aqui, né? How to Demo Splunk. Ele já vai aparecer o primeiro curso aqui, How to Demo Splunk e-Learning Course. Né? Caso vocês tenham interesse em visualizar outro também, é o curso que o Levi falou, que é o curso de whiteboard, né? Whiteboard. Esse daí é bom, hein, pessoal? Esse daí faz parte do caminho de acreditação de vendas, sales. Isso. Mas é muito bom, viu? Aprendam a utilizar esse daí e, assim, utilizem no dia a dia. É, eu acredito que, assim, o cliente se abre, ele começa a falar coisa que ele não devia ou não estava planejado a falar por causa do whiteboard, né? Então ele se sente mais livre, ele começa a ver algum cenário que talvez ele se encaixe, né? Então, Exato. é bem E, legal. e 20 minutos explicando esse conceito do whiteboard aqui, vocês verem que é algo super rápido, né? Vocês podem pesquisar pelo nome ou pelo campo aqui de field, né? Esse field dele aqui também é possível pesquisá-lo ali. E ele fica dentro da série de Selling Skills, tá? Então, mesmo, assim, principalmente nós, assim, a parte técnica hoje de Splunk, ela acaba sendo, às vezes, mais relevante do que a própria parte comercial, né? O Splunk, por ser uma ferramenta, né, vocês sabem o nível, na verdade,
que o Splunk exige que um técnico saiba, né? Então, justamente nós conseguimos provar o valor de Splunk muitas vezes mais do que alguém comercial conseguiria, né? Muitas vezes, né? Então, aqui nessa parte de selling skills, eles passam um pouquinho, né? Existe esse de whiteboard, champion baseline, né? Aqui, ó, vendendo valor também. Então, existem diversos cursos, somente nessa parte de selling skills, né? Sem falar aqui dos outros que eu já comentei no mês passado com todos também, né? Então, esse é um pouquinho de como fazer uma demonstração de Splunk, tá? Esse é uns caminhos para vocês entenderem como fazer uma demonstração, e o outro, sem dúvida, é poder gerar um ambiente de demonstração, né? Então, eu quis trazer aqui a parte do Oxygen, né? O Oxygen, isso até é bem importante nós falamos aqui, existe uma regra muito importante aqui nessa parte de fazer a demonstração, tá? Então, uma pessoa para estar bem qualificada para fazer uma demonstração, ela tem que ter aqui o Sales Engineer 1, que é a acreditação da Splunk, a primeira acreditação técnica da Splunk, tá? E aí, com isso, nós vamos trazer, na verdade, uma outra regra para todos esses casos aqui, né? O parceiro, indiferente se seja uma regra Splunk, é uma regra West, ou é uma regra hoje desse ecossistema nosso, o parceiro ele sempre deve ficar à frente desses eventos de prova de valor da Splunk. Então, independente de ser uma demo ou dos outros que nós vamos comentar aqui, isso deve ficar bem claro, na verdade, né? Que o domínio sempre deve ser de quem está com contato com o cliente, que é o parceiro, a revenda, justamente, que é dona da oportunidade, né? Exatamente. Deixa eu até fazer um comentário aí. O que nós esperamos, né, e dentro desse ecossistema, né, que é Splunk junto com o Synix Westcom, é que o parceiro ele sempre esteja na liderança técnica, né? Então essa definição ela vem por a pessoa ela faz tudo, está na frente, ela quando ela vai pedir ajuda ela sabe o que ela quer, algo específico. Então a pessoa está na liderança técnica, ela sabe o que está fazendo e quando ela pede ajuda, né, para a parte que ela não sabe, ela tá inteirada, ela tá na liderança, tá botando a mão na massa, né? Assim, eu acho que essa é a melhor maneira, na verdade, né, de você adquirir uma independência técnica, né? Tem até não sei se é comercial o filme, ô Victor, que vai mostrando a comparação entre uma mãe e um pai colocando o filho para aprender a nadar. E aí a mãe é tudo, tá. Aí o pai ele joga o filho na água, ele sai nadando. O que você Sim, fez? Tá vendo? Tá nadando. é É um mais ou menos filme, isso, né? A gente aprende vai na prática. aprender na prática. A gente tá nessa fase já, né? Acho que assim, a parte técnica de Splunk na América Latina é nova, né? Começou quando eu cheguei, há um ano e meio atrás. A gente já chegou, a gente tá amadurecendo agora, né? Então, enfim, é muita coisa, né, para pouca pessoa, né, na Splunk e também na Synix. Exato. Então, assim, ó, a gente chegou no momento hoje de jogar os nossos filhos na água sem, obviamente, distanciar, né? Estamos perto, mas queremos ver vocês nadando aí. Perfeito, é exatamente isso mesmo. E aí, justamente por isso existem esses requisitos, né? Isso aqui o ecossistema de Splunk ele tem crescido muito, né? Hoje a gente tem uma demanda por profissionais de Splunk muito grande, para falar a verdade, né? E o Sales Engineer 1, ele vai dar a capacidade hoje de um técnico poder fazer uma demonstração, não só uma demonstração, mas conhecer todo o portfólio de Splunk por completo ali, né? E esse é um dos requisitos, tá? Hoje, então, se um parceiro chegar para mim, Vitor, eu preciso fazer uma demonstração. Então, Vitor, faz uma demonstração para mim. A minha resposta vai ser, olha, no primeiro momento, sem dúvida eu te ajudo a fazer uma demonstração, mas eu quero saber, a gente vai fazer um plano aqui para a próxima que você me pedir, você vai fazer a apresentação e eu vou ficar no background, né? Justamente porque, como a gente comentou, é necessário que o parceiro esteja à frente tecnicamente, lidere tecnicamente essas oportunidades, né? E isso vai servir para qualquer outro cenário. Então, ah, esse esquema de shadow, né? Então, no primeiro momento, eu fazendo uma apresentação, e aí uma pessoa nova, justamente uma pessoa que ainda não conhece o Splunk, pegando um pouco desse cenário, e aí, sem dúvida, no segundo momento, a gente inverte o papel. O parceiro ali que nunca tinha feito a apresentação faz, e aí eu fico no background, para que essa pessoa justamente se sinta confortável, entenda essa parte da demo, né?
e possa justamente domine com ajuda e depois domine a 100% sozinha também, né? E Excelente. E aí, até eu tô até vendo que você está colocando aí requerido SE1, né, pessoal? Até quem está na linha aí, de repente, se você não tem SE1, você deve estar se perguntando como que acessa o ambiente do Oxygen, né? exato, Então, se você tem o SE1, automaticamente você tem acesso a essa tela aí que o Victor está mostrando agora. É automático, é tudo pelo sistema, tá? Então, às vezes chega alguém me mandando e-mail, algo do tipo, perguntando sobre como eu acesso a demo. Aí eu falo, contacta a Oeste, com o contato do Victor, né? Porque assim, e o que que o Victor vai fazer? Olha, daqui é o caminho, né? Você deveria ter o uhum, SE1, então essas são as certificações e tal. Então, mas é bem bacana, né? Não sei quantos de vocês aí já experimentaram o Oxygen, mas é uma ferramenta excelente aí, para vocês fazerem demonstração. exato. E o mais legal dessa parte aqui até, como eu comentei que existe a parte de você aprender a fazer uma demo, né? Mas cada uma dessas demos tem uma peculiaridade diferente. E a melhor parte delas é que existe um script para essas demos, né? Então, além de você conseguir gerar um ambiente sobre demanda, então eu vou fazer um exemplo aqui só para vocês entenderem, né? Vamos pegar aqui o Security Monitoring aqui. Eu vou, eu vou clicar em Next, eu consigo selecionar quando eu quero que ele inicie, né? Então eu vou fazer uma demo, por exemplo, na terça-feira. Eu consigo schedular ele para ele iniciar na terça-feira ao meio-dia, porque a minha demo ela vai começar às 3 horas da tarde, né? Então eu quero que o ambiente ele inicie um pouquinho antes. Eu vou fazer uma demo para uma oportunidade, por exemplo, e a oportunidade teste 1 aqui, né, para mim. E aí, a partir do momento em que eu clicar Create aqui, ele vai já criar esse ambiente de demonstração para nós, né? E aí eu preciso justamente me preparar para essa demo. Muitas vezes uma demonstração que leva 1 hora, o tempo de preparação normalmente é o dobro, né? A gente vai gastar de 2 a 3 horas se preparando. E esse aqui em específico do Security Monitoring, não só ele, mas como todos, né? Clicando no i do lado de cada um deles, ele nos leva justamente para o material de enablement, onde nós temos o script, né? Muitos parceiros não sabem disso, mas existe um script para todas as demos disponíveis. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, ele tem um script docx aqui, e o baixo tem ali cada fala, justamente, essa demo foi apresentada por uma pessoa primeiro, né? Então eu tenho cada fala da pessoa, cada clique que a pessoa faz ali dentro, muito importante para as pessoas que nunca fizeram uma demo como essa, né? A pessoa justamente precisa fazer uma demo amanhã, eu não consigo auxiliar a pessoa e tem que ser executada de qualquer maneira. Tá aqui o caminho das pedras, né? Aqui esse documento aqui ele vai mostrar ali justamente todos os passos com telas e tudo sobre o que é feito, né? Então, só para vocês visualizarem como ele é mostrado, né? Eles falam aqui, ó, comece clicando no app do Security Monitoring, tem a tela mostrando onde clicar. E aí eles falam justamente, existe a fala do que acontece, todos os cliques onde eles têm que acontecer, o que mostrar, passar o mouse em cima, né? É muito bem detalhado, muito importante que vocês saibam que isso existe, né? Exato, pessoal. E não tem nada de mágica diferente do lado do fabricante, não. A gente usa esse script mesmo, viu? Obviamente que com a experiência que você vai tendo, você vai até adicionando algum outro discurso, mas é o que está aí nesse documento. Exato. É o que a gente acaba sempre fazendo, é o que encanta o cliente, o que consegue provar o valor inicial da solução, né? Exato, E, exato. e muitas vezes, assim, conforme vocês tiverem mais experiência, vocês vão perceber que o cliente, muitas vezes, vendo uma demo, ele vai querer saber mais ali, né? E sabendo mais, existem diversas outras demos disponíveis para que vocês puxem ali também, como eu mostrei no Oxygen, né? Diversas outras demos aqui que vocês podem usufruir junto. Vamos voltar aqui só para avançar no tópico também. Né? Então, muitas vezes a demo é utilizada aqui, como eu comentei, para primeiro contato, múltiplas pessoas que querem visualizar o produto, né? Então é um jeito fácil de você levar a mensagem para múltiplas pessoas. E sem dúvida é o jeito mais seguro e fácil, né? Então nós temos aqui o nosso analista ali se sentindo super confortável fazendo uma demo, né? Pois é, tá tudo pronto, né, na nuvem, não tem preocupação de subir hardware, nem que seja virtual, Isso, você não no precisa ambiente de subir demo, dados. os dados já estão É, lá, né? é só aprender como no script o que que eu devo falar e sair fazendo. Perfeito, é isso mesmo.
E aí aqui nós vamos trazer aqui um pouquinho, só uma comparação, né? Nossos próximos 3 tópicos aqui, a gente já entendeu mais ou menos a ideia, o conceito do que nós estamos falando aqui, agora um pouquinho da comparação entre esses 3 caras aqui, que existe uma linha tênue entre eles, né, Levi? De Opa, exato. prototype, POC e Que POV, bom que você né? trouxe isso daí. Que legal, que bom que você trouxe isso daí. Muita gente confunde e eu falo assim, na experiência que eu tenho a campo, muitas oportunidades, o cliente está pedindo um POC e ele não, na verdade, ele está te falando assim, por favor, eu não quero POC. E aí ele sai da boca dele, por favor, eu quero POC. Né? Parece estranho essa mensagem que eu estou falando, mas é o seguinte, quando você vai fazer uma POC e POC de Splunk, normalmente o cliente vai ter uma série de problemas que ele não está considerando na hora de pedir, que é assim, ele não vai conseguir te prover todos os dados. Dependendo do tipo de cliente, ele vai ter problemas de autorização, não vai conseguir liberar nem regra de firewall, ele não vai conseguir alterar o log do fabricante XYZ. E aí tem tantos desafios que ele não mapeia que a prova de valor, ela não fica uma prova de valor do Splunk, ela fica uma prova de valor do quão complexo é o ambiente dele de fazer liberações. Você acredita nisso? Então, assim, É, é muito assim. Mas, enfim, não fugindo do assunto, né? Fazendo aí, existe uma linha de fato, uma linha tênue entre prototype, POC e POV. Eu acho que depois da demo, sendo bem honesto contigo, eu iria para uma POV, né? Que é prova de valor. Na minha visão, a prova de valor aí, ela vem como. Você pode utilizar o próprio ambiente do Oxygen. O que você vai fazer? Na demo, você tem aquele script lá que você acabou de mostrar, né? sim. E já na POV é uma oportunidade, na minha opinião, onde você conversou com o cliente, se identificou a dor dele. Por exemplo, houve um incidente no passado, de ransom, por exemplo, né? E aí você vai focar somente no discurso de ransomware. Ou seja, você vai entregar uma mensagem em cima do ambiente pronto e nesse ambiente pronto já tem alguma informação com aquilo que você precisa, né? Por exemplo, nessa mensagem que eu estou comentando, né, de ransomware, de fato já existe. No Enterprise Security existe tem lá os dados para você fazer um discurso de ransomware dentro do Enterprise Security, o que seria assim eficaz nessa questão de POV. Por que é legal o POV? Imagina vocês aí também, Victor, o cliente não precisou te enviar dados, né? Então, assim, foi tranquilo, o dado já está pronto, ou seja, no outro dia, se você quiser provar o valor, você já faz isso no outro dia, enquanto ele está quente, de repente o incidente foi recente, né? Então, o POV é isso, é você não ter muito trabalho e você focar naquilo que o cliente te pediu. E do Exato. Às outro vezes lado alguma também, tela específica, né, que o cliente ele quer visualizar. Pô, mas eu quero saber, eu quero que você me mostre que o Splunk faz X, né? Ele não pediu para você isso. fazer com os dados dele, não pediu para fazer no ambiente dele, ele só pediu para ver que faz, né? E é isso que E vem a isso POV, fuge né? Isso, fujam de POC, fujam de POC. E aí, exatamente isso, porque assim, a POV, ela entra nesse cenário, inclusive quando você não tem a informação no Oxygen, você pode até ter um ambiente local no seu notebook, por exemplo, né? O importante é, você domina a sua máquina, você domina os seus dados, né? E você vai prover algo específico. Então, essa é a definição de POV. Eu, assim, sempre tentaria finalizar o convencimento técnico numa POV. O máximo que eu iria até aí. Porque quanto mais você vai a fundo, menor é a chance de você conseguir ver. Pasmem, meus senhores. A não ser que vocês, assim, seja um projeto assim, de uma empresa muito, mas muito grande, assim, muito complexo, onde geralmente não tem só a Splunk no projeto, você tem que ensinar o cara a mexer com Python, mexer com outras coisas junto, né? E aí É, acaba que a POC, ela sendo muito necessária, mas eu tentaria terminar na POV. sim. É justamente esse discurso, né? A gente teve uma pergunta aqui falando como que a gente tira de uma POC, né, para uma demo. Eu diria que, na verdade, a gente não necessariamente, só para diferenciar um pouquinho entre cada um, então, né? Então, a demo é justamente a gente usar um ambiente de demonstração, como eu comentei. A POV é mostrar um pouquinho do valor da solução, mostrar o que o cliente quer ver no Splunk, sem utilizar os dados do cliente, utilizando um ambiente fictício ainda, né? Essa é a prova, é prova de valor, esse é o Isso. significado, né? O Boa protótipo é definição. utilizado. Obrigado. O protótipo, ele é o. Você
mostrar o que o cliente quer ver sem fazer isso no ambiente dele, né? Então, o cliente ele vai passar os dados dele para você utilizar em um ambiente seu, e aí podem ser os dados descaracterizados, os dados não pessoais ali, né? Para que você faça um custom data load, para que você suba esses dados manualmente em um ambiente seu ou em um ambiente na nuvem, né? E mostre e configure o ambiente como se estivesse configurando na casa do cliente. E aí o que o prototype permite é que você exporte essas configurações e faça uma portabilidade, talvez ali para o ambiente do cliente, eleve um pouquinho, né? Então esse é um pouquinho do prototype. E já a POC é o mais avançado. Victor, Desculpa, pode falar. não, tranquilo. Para quem tá aí novo e ouviu assim descaracterização, né, dos dados, isso é quando o cliente vai falar assim, eu não posso te passar porque tem informação de usuário da minha empresa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o nome do usuário, por exemplo, o João é laranja, a Maria é, por exemplo, pera, etc. Então, quando a gente Splunk, a gente parceiro vê o dado no Splunk, é pera, maçã, etc. Só que o cliente já ele sabe o quem que é, tá? Então, isso seria descaracterização do dado, tá? Como que o cliente faz isso lá na ponta? Como ele quiser, no Excel ou numa outra ferramenta, mas assim, que é o Find and Replace, tá? Desculpa te interromper, só para. Acho que Não, esse assunto é não. importante porque essa barreira sempre aparece. O cliente não quer fazer prototype porque ele não pode passar os dados. Então, assim, é legal vocês conversarem sobre como que é essa caracterização do dado e, de repente, até assinar alguma coisa com o cliente final, falando que vocês não vão receber nenhum Confidencialidade, dado né? sensível. Isso, e tem Isso, confidencialidade. É a melhor maneira. Fujam de POC. Pode prosseguir, exato. desculpa aí. Não, imagina, é isso mesmo. E o prototype, entre o prototype e a POC, é uma linha é mais tênue ainda que entre o resto aqui, na verdade, né? Porque o que acontece, o cliente, ele vai falar, não, mas eu quero ver os meus dados na solução. E aí que a gente justamente vai defender essa questão do prototype aqui dentro, né? Na questão do. Porque a gente vai pedir para o cliente nos encaminhar os dados. Então, o que vai acontecer entre usar o prototype e usar uma POC? Nos dois cenários, são os dados do cliente, né? Mas o que acontece no prototype é que toda a complexidade de pegar os dados do ambiente e subir no Splunk, na verdade, pegar os dados do cliente e passar para o técnico, né, ficou na mão do cliente. O cliente se responsabilizou por pegar todos os dados e te passar. É isso que acontece aqui no cenário de prototype, né? Enquanto na POC vai cair a responsabilidade para você que trabalha com o Splunk aí, para você justamente configurar o Splunk a receber todos os dados dentro do ambiente do cliente. Então, e assim, eu diria que essa complexidade de pegar os dados do cliente ou deixar o cliente pegar os dados, ela é muito grande e ela sempre vai afetar a POC. Existem diversos modelos de ambiente, existem clientes que fazem POC de ambiente de produção. Perdemos ele, eu não tô ouvindo. Bom, pessoal, então é exatamente isso. A POC, ela tem esse desafio, né? Eu E sempre falo, POC é implementação. Opa, a exatamente. gente te perdeu. A gente te perdeu por um momento, por isso que eu tava falando. Ah, desculpa, isso mesmo, pode complementar. Eu estava falando sem parar aqui e não sabia que tinha caído. Tranquilo. Então a POC, pessoal, ela sempre vai ser uma implementação, porque por mais que ela seja até em ambiente de homologação, que é raro, infelizmente, assim, eu sempre, toda a POC que estão me pedindo algum apoio, alguma coisa assim, né, mesmo que seja rápida, sempre é produção. Então, assim, levantem aí essa bandeira de demo, POV e prototype, porque POC ela é sempre uma implementação. Se você não é uma pessoa que gosta de fazer implementação, então fuja de POC. Ou então se você não, muitas vezes não tem tempo, né? Eu diria É. isso porque uma POC, a gente até separou uns slides ali mais para frente, mas uma POC, ela vai levar ali de 50 a 200 horas uma POC, né? Então, esse cenário, muitas vezes o cliente vai falar, não, eu preciso fazer uma POC. Então, você justamente vai falar para ele, olha, a não ser que exista algum cenário específico, você justamente pode levantar essa bola para ele. Uma POC é uma implementação, eu vou precisar fazer todas as conexões do seu ambiente, desenvolvimento, e aí o que vai acontecer ali é que tudo que eu faria aqui, sabe quanto eu cobro? $50 mil para fazer tudo isso que você está pedindo para fazer aqui na POC.
que não cabe, na verdade, muitas vezes, em um projeto com valores menores, ou em projetos onde o cliente existe uma indecisão muito grande, né? Então, esses cenários, normalmente a POC ela vai chegar ali, vai ser o try and buy. Você vai colocar no ambiente dele, a partir do momento em que você atingir o nível de critério da POC ali, ele vai falar, é isso, e vai assinar o cheque para você, entendeu? Exato, essa é a melhor maneira, comprometimento de compra, viu? Porque é implementação. Isso, é. E aí, então, justamente, levem esse cenário da possibilidade de fazer um prototype ou de fazer uma POV, né? Isso que a gente queria trazer um pouquinho do comparativo de cada um, mas justamente porque a gente trouxe um pouquinho mais de explicação de cada um deles, né? Dos requerimentos aqui, o que eu preciso para saber para fazer um POV aqui, um prototype, uma POC, né? A gente teve mais uma pergunta, só antes de avançar aqui na POV, da questão de workshop, né? O workshop ele cai muito próximo da demo, tá? Porque o workshop ele é um ambiente de demonstração ainda, que ele pode subir ali no próprio Oxygen, né? E aí o que acontece ali dentro do... Pessoal que não estiver falando para colocar no mudo, por gentileza, aí assim que vocês tiverem alguma pergunta, aí só tirar, tá bom? O workshop ele vai ser o meio do caminho, porque o workshop você vai fazer junto com o cliente, para que o cliente coloque a mão na massa, né? Então, sem dúvida ali o workshop do Machine Data 101, ele vai cair junto aqui mais ou menos com o ambiente de demo, tá? E inclusive o próprio curso do Machine Data 101, ele está disponível para vocês aprenderem e entregarem ele junto com o próprio Sales Engineer 2, né? Dentro do Sales Engineer 2, ele explica ali o passo a passo para você, justamente de cada ambiente de demo que você sobe pelo Oxygen, ele gera para você ali a possibilidade de você adicionar 15 usuários, né? O workshop do Machine Data 101, ele vem com 15 usuários já criados, na verdade, né? Mas ali dentro do próprio curso do Machine Data 101, que ele se encontra aqui, ó, vamos pegar aqui. Não, porque às vezes não aparece, né? O pessoal fala que às vezes. Eu estou vendo o pessoal falando aí, não sei se vocês têm alguma pergunta. Senão eu vou colocar no mudo aqui, viu? 6 no mudo. 974. Desativar. Desativei o som de alguém, não sei se deu certo. Aqui dentro do Sales Engineer 2, ele explica a questão de workshop, tá? Então, caso vocês justamente precisem fazer a entrega de workshop junto, vai ver uma pergunta aqui. E ele está aqui, ó, Machine Data 101 Workshop. Ou então o Search Party Workshop. Nós temos as duas possibilidades aqui dentro, esses cursos são abertos, né? Basta vir e pesquisar ali em cima o próprio nome, ou dentro do próprio Sales Engineer 2 e fazer esse aqui. Ele tem o explicativo ali de passo a passo como entregar o curso, cada detalhe do curso, como dar o usuário para cada um, isso tem tudo aqui dentro, tá bom? Voltando aqui no cenário da POV, tá? Uma prova de valor ela é muito bem executada se a pessoa já tem o Sales Engineer 2, porque essa pessoa aprendeu ali a fazer a carregar os dados dentro do ambiente, a customizar o próprio ambiente ali dentro também, né? E sem dúvida a customizar ali o ambiente que aprendeu junto dentro do Machine Data 101, né? Ela aprendeu a fazer o workshop, e dentro do workshop ele explica como você mudar os gráficos. Caso vocês achem essa tela aqui muito complicada, já adianto para vocês que essa é uma tela extremamente fácil, que ela veio no novo cenário na nova atualização da Splunk, né? Veio na atualização da 8.2, né, Levi? Diversos cenários de estúdio, né? É bem bacana, hein, pessoal? Quem não instalou, não fez upgrade para 8.2, faça, vai lá na guia Dashboards e clica em Examples, e aí vocês vão navegar nesses exemplos aí, bem legal. E já está dentro da solução, ou seja, se você pode usar eles como modelo. E assim, todos se impressionam, cada um deles. É muito legal. Exatamente. Assim, então é algo razoavelmente simples de você conseguir fazer dentro do ambiente, né? Porque você consegue modificar os diversos dashboards já presentes e mostrar para o cliente, né? Muitas vezes o cliente ele pediu, eu quero ver que a solução faz isso. Ali dentro existem diversos cenários disponíveis para vocês explorarem e modificarem de acordo com cada demanda, né?
e conseguir provar o valor com dados que não são do cliente ainda, né? Que é justamente essa questão da prova de valor. Então, ainda assim, algumas horas são dedicadas, né? Mais horas do que você dedicaria em uma demo, para customização ali, para reajuste conforme o cliente precisa, né? Mas vocês não precisam utilizar dados dele, é fácil de controlar, porque o ambiente está dentro do seu controle ainda, mas ele é entregue melhor quando cada um tem recomendado o SE1 ou, perdão, é requerido o SE1, né? Então, para vocês poderem gerar um ambiente e utilizarem ele, e sem dúvida é recomendado que vocês cheguem até o SE2 para fazerem isso de maneira melhor, tá bom? Deixa eu ver a questão do tempo, vamos avançar aqui já para o prototype. O prototype, né, como nós comentamos, ele já é um passo acima até da prova de valor, porque você vai fazer em um ambiente seu utilizando dados do cliente, né? Então a complexidade da conexão dos dados com o Splunk você não tem ainda, porque o cliente que vai ter que te passar os dados. Como o cliente coletou os dados, ele vai fazer da melhor forma, seja ele coloca um syslog NG, né, para que ele armazene todos os dados de syslog dentro de um servidor dele, ou às vezes ele já tem, na verdade, uma solução que captura dados ali dentro e o Splunk está vindo para substituir, para agregar, né? Então, muitas vezes o cliente vai se preocupar com isso e você não deve se preocupar com essa questão, né? É justamente Exatamente. esse o cenário. Inclusive, pessoal, até aí, eu já vi gente pegar, por exemplo, umas 10 linhas de exemplo de cada um e joga no EventGen, que é uma aplicação que ela fica gerando dados como se fosse real, né? Então, assim, não precisa ser tão assim, preciso de, sei lá, 1 GB de log. Não. Então, assim, às vezes é tão simples que o cliente ele vai lá e faz um negócio bem simples. Nem sobe esses log NG, ele, tipo, grava em algum Linux ali, um arquivo, e depois te passa. Isso, O quanto mais simples no prototype, melhor é. exatamente, E o EventGen é uma solução super poderosa que o Levi comentou, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de usá-lo já. Eu garanto que não é uma solução simples de você aprender, mas depois que você entende como ela funciona, basta você ter um modelo de dados e aí os eventos do cliente ele vai se replicar, ele vai gerar eventos automaticamente conforme o tempo ali para você, né? E aí você justamente monta as visualizações que o cliente precisa. Então, ainda assim, muitas horas são requeridas ali para você configurar isso, mas é um ambiente fácil de controlar, ele está no seu controle esse ambiente, né? E aí muitas vezes o cliente, não, mas eu preciso ver dentro de casa, né? Às vezes isso é até fazendo uma distinção aqui entre a POC e o prototype, né? O cliente ele quer fazer uma POC porque quer, porque ele quer ver o ambiente dentro da casa dele, né? Dentro do ambiente dele, como vai funcionar, o que você faz? Você vai iniciar isso como um prototype, montar as configurações utilizando os dados do cliente e vai fazer a portabilidade do Splunk depois, seja da sua máquina pessoal para o ambiente on-premises dele ou para o ambiente em cloud, às vezes que ele possa acessar via Splunk Cloud com um trial, né? E assim ele vai ter o controle do ambiente, ele vai poder usar, mexer ali, mas ainda com os dados dele, mas com os dados dele sendo gerado por um EventGen ou sendo inserido manualmente, né? Isso vai tirar muito a complexidade ali de você ter que fazer a conexão direto no ambiente junto com o cliente, tá bom? E Excelente. aqui, sem dúvida, o SC2 ele vai ser requerido. A habilidade de um técnico conseguir controlar o sistema, né, que é o curso ali do sysadmin e o curso do data admin vão ser essenciais nesses cenários, tá? Que é poder ingerir os dados ali dentro, fazer o custom data load, que é o que é comentado aqui, né? E ter a capacidade de modificar os gráficos ali, não só os gráficos, mas em si o ambiente todo, de acordo com o que foi aprendido, tanto no SE2 quanto no workshop de Machine Data 101, tá bom? Eu faço umas Exato. pausas até para ver justamente, se não tem nenhuma pergunta, o pessoal não quer falar ali, né? O pessoal está colocando bastante no chat aqui. Eu olhei agora há pouco só, e tinha uma que eu respondi aqui. Mas é isso, pessoal, a questão aí do prototype, era super importante vocês aprender, né, a manipular, né, o SE2, o SE2 ele permite você fazer isso, e o Machine Data 101, que está recomendado lá, que é o workshop, ele te ensina mais como mexer em dashboards, né, colocar sei lá, um botão lá em cima que você seleciona o que vai mudar embaixo no gráfico, refletir. Então essas duas coisas são bem legais aí, que você adicionou, Victor, de requerimento, faz todo sentido.
Muito bom. Caminhando já no nosso final aqui, né? A parte de POC. Deixa eu até voltar aqui. A gente tem justamente um pouco da evolução aqui dentro de cada um dos cenários, né? Na demonstração, nosso analista aqui feliz, aqui alegre fazendo uma demo. Aí dentro do cenário aqui de POV, prototype, o nosso analista já concentrado, né? Analisando tudo que está acontecendo ali. E no cenário de POC, o desespero total, né? Justamente porque uma POC, né, não sei se muitos já participaram, o Levi eu sei que acompanha direto a POCs em relação à América Latina, eu acompanho aqui no Brasil. POCs são cenários de múltiplas sessões com múltiplas horas envolvidas. Então, temos ali desde 50 até 200 horas, dependendo de quem estiver conduzindo, infinitas horas, né? Exato, exato. E aí É, as POCs elas sempre vão exigir, né, que a pessoa seja o parceiro que estiver liderando, que ele no mínimo tenha o Sales Engineer 2. Se justamente um parceiro chegar aqui para mim, Vitor, a gente vai precisar executar uma POC, mas eu não sei, eu não tenho Sales Engineer 2 ou eu não sei mexer no ambiente Splunk. Eu vou falar então olha, infelizmente a gente não vai conseguir apoiar nessa POC. A POC é algo de extrema relevância, né? Algo de muito risco, porque qualquer informação errada que vem ali no ambiente, ela vai levar a POC ladeira abaixo, na verdade, viu? O cliente ele vai ficar insatisfeito se não for entregue da maneira correta, né? Então, eu diria que as chances de sucesso que a pessoa não tenha o SE2, ou até mesmo o arquiteto, elas vão ladeira abaixo justamente pela capacidade de entregar o checklist, muitas vezes, que o cliente quer, porque ele vai estar ali visualizando passo a passo do que é feito, né? exatamente. Deixa até aproveitar esse momento. Inclusive tem uma regra, né? Eu acho que alguém deve estar aí se perguntando aí em relação assim assim, beleza, mas eu estou iniciando, né? Digamos assim, o caminho. Mas tem várias regras, não sei se eu tô pulando isso daí, se você vai falar mais pra frente, Victor, mas tem algumas regras para você conseguir fazer. Então, assim, a mensagem é: evitem POC. Eu acredito que hoje em dia 90% ou mais de clientes, vocês vão dizer não para POC. Tá? Por Uhum. quê? Porque assim não é necessário. Você ouve o cliente perguntando isso e você sabendo que o cliente, na verdade, o motivo dele querer é porque ele precisa provar. Então, assim, se precisa ser com dado dele, então tem as outras alternativas que nós falamos, né? Tem tudo isso. Então, quando você vai partir para POC, tem que ser algo assim, muito mais assim. Você sabe que nenhuma das outras três opções anteriores vão resolver, não por tema de que o cliente quer e ponto final, mas Uhum. por uma razão técnica, sabe? Então, assim, enfim, eu não quero, acho que você vai, de repente, ter mais algum outro slide, eu não vou fazer algum comentário que possa te... Não, é alguma isso coisa aí. mesmo, é exatamente isso. Ah, e como até comentou, né, às vezes existe um requerimento para a gente fazer uma POC, né? Muitas RFPs elas pedem a POC depois que o processo ele for ganho ali do pregão, né? Então aconteceu, conseguiu provar ali toda a RFP, o ponto a ponto, e aí existe uma POC obrigatória depois, né? E nesses casos não tem Uhum. como fugir da POC. E aí, só que o que acontece? Se o parceiro ele não tem essa os requerimentos ou não consegue conduzir uma POC desse valor, eu diria que muitas POCs, inclusive, são pagas, né? Porque, como a gente comentou no começo, uma POC é uma implementação. Então, são horas homem ali que vão ser necessárias. E se o parceiro não conseguir conduzir e entregar isso de maneira correta, o que vai acontecer é que, assim, então, um processo que já estava praticamente ganho, que só precisava fazer a comprovação da POC, por exemplo, depois da RFP, se for entregue de maneira mediana ou maneira ruim, o cliente ele vai negar e vai passar para a próxima pessoa que ganhou o pregão ali, para o segundo colocado, né? Por isso, essa extrema Exato. importância da pessoa ser qualificada. E, pessoal, tem até, inclusive, quando vocês assinam com a Splunk, na documentação, fala que a gente vai apoiar tecnicamente quem tem o de-registration, né? Ou seja, a gente só vai apoiar um partner por vez na oportunidade. Então é muito importante isso, né? Eu tô falando aqui da regra Splunk, Uhum. né? Então, assim, é muito importante que vocês sempre. Eu sei que vocês são a parte técnica que está aqui hoje, a audiência, né? Mas, assim, cobrem sempre. Se vocês ouvirem o Victor ou eu comentando, olha, não tem due registration, cobrem o pessoal de vendas,
porque sem um DR, sem um deregistration, não rola, tá? Não vai rolar, mas é só uma demo. Não, tem que ter o deregistration, porque a gente tem que cumprir aí, do lado da Splunk aqui, né, a regra da assinatura, protegendo o parceiro que tem, então, digamos assim, que muitas vezes é o caso do partner sourced, né? Então, se o Isso. parceiro descobriu essa oportunidade, você está trazendo. Então, a gente vai proteger esse parceiro. Perfeito, é isso mesmo. O deal registration ele é uma das partes mais importantes ali no ciclo de vendas, né? Além dele garantir ali o domínio da pessoa sobre a oportunidade, ele justamente existe em questão ao contrato que os parceiros têm com a Splunk, ele garante, né, que só esse parceiro vai ter o suporte da Splunk ali dentro dessa oportunidade, né? Os outros parceiros, eles não conseguem solicitar o suporte. Se a Splunk auxilia um parceiro tecnicamente, né, que não tem o deal registration, é justamente pela parceria que existe, né? Mas em questão às regras, na verdade, nem deveria acontecer isso, né? Aí, no caso, ele nem acontece. Às vezes o que acaba ocorrendo às vezes é só Uma uma dúvida, né? dúvida, né? A Uhum. gente nem perguntou sobre a oportunidade. Às vezes o parceiro fez uma pergunta, né? Acabou ajudando de alguma maneira, mas assim, Sim, ele não foi algo oficial. A gente não entrou para responder uma RFP ou entrou no ambiente para fazer legal. uma sessão remota, né? Então, assim, acaba que isso são algumas exceções, mas elas não são propositais, né? E Sim, elas também sim. não são complexas, porque sempre quando faz uma pergunta um pouquinho mais, mais assim, cabeluda, né? Eu sempre pergunto qual que é a oportunidade de registration, né? Então, assim, é meio que padrão. Então, mas é isso, assim, é muito importante ter de registration. Se vocês escutarem isso da gente, não se citam aí, tipo, estão pegando no nosso pé. Não, a gente tem que seguir essa regra e agora, mais recentemente, né, Victor, a gente vai seguir Uhum. mais ainda, né? Exatamente, mais ainda. As regras, a Splunk cresceu exponencialmente aqui, as regras estão sendo afinadas justamente para comportar todo o ecossistema, né? Exato. E, É, e assim, eu acho que é até interessante nesse tema de POC aí, comentar com vocês de que, assim, sempre coloquem aí nesse cenário, né, a questão de perguntar aí pro Victor na questão, por exemplo, se vocês estão com dificuldade de fugir da POC ou no uhum. caso, depois juntos vocês identificaram que não tem como fugir, quais são as opções, né? Então, assim, se você não sabe fazer, né? Não tem a prioridade na oportunidade, o que que você deve fazer, hein, Victor? Qual que é a saída que você daria para essa pessoa aí? Ótima pergunta, viu? Essa é uma ótima pergunta. A primeira opção, sem dúvida, o parceiro vai chegar para mim, Vitor, a gente vai precisar executar POC e não teve como fugir, né? Eu já adianto, justamente o meu trabalho, né, como eu até comentei no início, é o trabalho de pré-vendas, né? Eu não atuo nessa frente justamente da parte de implementação que uma POC exigiria, né? Ele já vai trabalhar ali ainda uma parte mais relacionada à pós-venda. Então, duas opções nós traríamos aqui, né? Então, a POC tem que ser executada, não tem como fugir. Nós não temos qualificação para conduzir essa POC, né? Existem duas maneiras. Um é o Professional Services da própria Splunk. Existe um só para essa questão de POC, tá bom? Então, justamente a POC, ela exige, né, assim, uma POC que não existe um checklist como esse, que é um critério de sucesso, não é uma POC, tá? Nunca entrem na cilada de fazer algo que não existe. Vamos fazer aqui, vamos implementar, vamos ver se dá certo, né? Tem que ter um checklist de tudo que vai ser feito, você assina, o cliente assina. Se for alterado, os dois têm que concordar na alteração, né? Mas se foi definido esse de início, vai ser isso que vai ser executado do início até o fim, tá? E esse vai ser o escopo de implementação no final do dia, tá bom? E é isso que vai ser avaliado com o Professional Services da Splunk, né? Então esse é o primeiro saída. A segunda saída seria justamente é, terceirizar esse cenário com um parceiro focado na parte de serviços também, né? Existem alguns parceiros hoje que trabalham conosco, vocês talvez estejam aqui também, que são qualificados, né? Alguns que já estão chegando ali no caminho do arquiteto, que estão se especializando na parte de implementação de Splunk. Cada um focado em um ambiente diferente, alguns em segurança, alguns em IT Ops, alguns em DevOps, né? Então, vocês vão chegar para mim, Vitor, eu preciso justamente
executar isso. A gente vai avaliar, vai falar, olha, nesse cenário aqui, o parceiro X cabe melhor, ou não, nesse, o parceiro Y pode te ajudar melhor. E aí é executado um contrato, na verdade, a Westcom faz a intermediação desse contrato, né, para que esse parceiro ele não tenha o direito de vender as licenças ali dentro depois, para que exista confidencialidade entre os parceiros, tá bom? Então, justamente esse intermédio ele existe para que ele auxilie nesse cenário, tá? Então, seriam as duas saídas principais que eu julgaria ali. Ou se não, se existe tempo, vamos especializar a revenda que precisa. Vamos treinar o pessoal, os cursos, na verdade, para chegar hoje no SE2. A gente consegue executar os cursos ali necessários dentro de 2 semanas, mais ou menos, né? E a pessoa se prepara, corre, se dedica a isso, porque vai ser um processo importante. A POC não é algo que deve ser levado sem uma seriedade, né? Não sei se você concorda com Perfeito. a minha opinião aqui, viu, Levi? Não, é exatamente isso. Você não tem um SE2, você não é arquiteto, cara, contrata. Obviamente, em questão de valor, a gente está aqui no Brasil, né? O parceiro ele vai ficar mais barato do que o serviço da Splunk. Sim. Então, se você não tem se não está confortável em fazer POC, faz dessa maneira. Cola do lado do cara que está fazendo, aprenda, sabe? Assim, e aí você vai evoluir. Hoje, só um comentário. Mas dá Uhum. trabalho. Hoje falta pessoas que saibam de Splunk no mercado assim todos os dias. Todos os dias eu recebo alguém perguntando: você me indica alguém, por favor? Então, assim, o mercado, assim, ele mais que necessita de Splunkers, né? Então, assim, qualquer coisa que você está investindo de conhecimento é fantástico, tá? Então, assim, façam isso, se dediquem na questão de aprendizado, certificação. Vale muito, mas muito a pena. Tá? Então, assim, hoje tem gente que quando eu estava mais ou menos há uns 6 meses atrás, recomendei para a pessoa fazer os cursos gratuitos da Splunk. A pessoa já está contratada numa revenda e agora já, assim, muito rápido, né? Simplesmente porque está investindo nos estudos e falta muita gente, tá? E isso não só em parceiro, mas também em cliente final, para todos os lados, né? Então, pessoal, assim, Sim, se dediquem, assim, tá em frente de POC, assim, não sabe fazer, vai para esse caminho que é melhor, né? Mas assim, vamos supor que você tem na qual é um arquiteto, né? Ou você tem um SE2, você é um arquiteto, precisa de um apoio, uma ajuda. A gente está aqui para isso, né? A gente uhum, já tem essa experiência, eu, o Victor, somos experimentados. A gente vai lá, de repente, a gente numa olhada, ou num comando, ou um SPL, etc., a gente de repente é aquele que você precisava para resolver ou dar uma ideia de como fazer, né? perfeito. Então, assim, essa é a ideia. A gente vai ser tipo, como que chama aquela polícia especializada, o Victor? Tipo uma SWAT, né? Isso, Ou uma exatamente. tropa de elite. Chega para bater na porta, né? A gente vai ser assertivo ali no que precisa ser feito, né? Então vai com precisão, enquanto o parceiro ali ele está levando à frente como um todo, né? Isso, show. Muito bom. E aqui um pouquinho das recomendações, tá? Onde a POC muitas vezes ela é encaixada, né? Em projetos de alto valor, né? Justamente se você não está cobrando pela POC, né? A sua hora homem ela tem que valer o esforço no final do dia, né? Então projetos de alto valor, projetos complexos, né, extremamente complexos ali, ou com critérios técnicos complexos também que devem ser provados, tá? Então vocês vão encontrar isso muitas vezes, o cliente que pede esses cenários, né? Exato, até acho que está batendo tempo, mas só para fazer um comentário rápido. O que que seria cenários complexos? Seria, por exemplo, coisas que você não consegue fazer somente dentro do Splunk. Vamos supor, você precisa disparar um script customizado para capturar dado, né? Ou você precisa, por exemplo, acho que até tem um aí no meio do seu exemplo, incrementar a normalização por meio de script PowerShell, por exemplo. Cara, isso Assim, daí é um negócio tipo fora da caixa, né? Mas o cliente precisa sim, provar isso, senão não aprova o projeto. Então, isso daí é um exemplo de não ter como escapar de uma POC, né? Digamos assim, né? Algo bem específico. E se você não sabe fazer, contrata. Mas, assim, são casos que você vê que não são comuns, né? Não, o cliente precisa ter visibilidade do ambiente. Não, o cliente precisa saber como que faz para tomada de ação, para correção no antivírus. Isso são coisas que não são, digamos assim, obrigatórias para fazer numa POC. Né? Então é só esse comentário aí, só para perfeito. o que seria o que é o complexo, né? Isso, é.
Muito bom. Assim, eu sei que a gente está em cima da hora, a gente teve mais uma pergunta só para a questão de RFP, né? O pessoal teve uma pessoa perguntou aqui como que para auxílio de RFP, né? RFP ela vai seguir praticamente a mesma regra ali, inclusive muito parecido com o que o Levi comentou sobre ter o deal registration, tá bom? O parceiro que tem o deal registration, ele, na verdade, até a mesma regra que eu comentei para todos, né? O parceiro sempre vai dominar, tá? É a revenda que está respondendo a RFP que tem que colocar ali se a questão ele atende ou não atende, né? E aí, justamente eu como distribuidor, o Levi como o vendor aqui no caso, né, nós podemos justamente auxiliar. Pô, Vitor, eu não sei se faz essa questão ali do script PowerShell, né? É, até usando o mesmo exemplo. Então, nós vamos chegar ali, olha, isso aqui faz, mas isso aqui é pura customização. Então, nativamente, o Splunk não atenderia. O parceiro, se ele sabe implementar isso e fazer a integração com o Splunk, porque o Splunk ele executa scripts externos, né? Agora, a normalização por script externo é a customização do script. Então, isso o parceiro tem que saber fazer. A gente justamente pega os pontos, explica, mas em via de regra nós não vamos responder RFP, né? Se o parceiro vier para mim e falar, Vitor, olha RFP aqui para mim, eu vou dever falar assim, cara, eu vou responder as suas dúvidas, eu não vou responder RFP no seu nome, né? E isso vai seguir para a regra dos parceiros que vão ter o deal registration. Os parceiros sem o deal registration, a gente vai analisar ali caso a caso, tá bom? Conversem comigo, a gente vai definir cada um dos casos, né? Mas muito importante que sempre vai seguir a mesma regra. O parceiro ele vai sempre ter que dominar isso. É, ele vai estar à frente, porque o Splunk ele leva muita customização e o parceiro ele tem que conseguir dominar isso. Eu diria que no mínimo ali um SE1 para uma pessoa, não sei se você concorda com isso, Levi, no mínimo um SE1 para a pessoa conseguir começar a responder muito bem, né? Mas sem o SE1 é possível pesquisar diversos dados, né? Deixa eu até Sim, pegar sim. aqui. Ou é C1, ou se você é uma pessoa muito experiente com Splunk, né? Você leva sei lá, uns 2 anos, 3 anos para frente, por mais que você não tenha certificação, você acaba se familiarizando, né? Assim, a gente não tira nenhum coelho da cartola para responder RFP. Aí tá na tela, por exemplo, aí é isso que a gente usa, é Google, o Splunk Docs. Inclusive, eu utilizo até mais o Google, porque ele acaba pesquisando dentro do Splunk Docs, né? É verdade. Então, assim, eu assim, não tem nenhum segredo. Ah, Levi, tipo, me ajuda aqui porque eu não tô encontrando. Tem que saber fazer a pergunta, porque RFP você sabe como é que é, né? Aí coloca aquela pegadinha da, não é competência, como que é, Victor? É, do É, concorrente, né? isso é Às vezes tem um verdade. concorrente que ele coloca uma pegadinha. A gente tem muito disso. Aí você acaba, tipo, num cenário onde você tá, entre aspas, no mato sem cachorro, né? Então, assim, às vezes não é porque não tem isso, não tem essa resposta, às vezes é conhecimento em relação que é uma pergunta capciosa. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa ver o que está por trás dos planos. Então, nesse momento, tipo de pergunta que é importante aí a relação aí com o distribuidor, né? Onde tem essa experiência para ajudar Isso. nessa pergunta específica. E aí, justamente, eu auxilio no caminho das pedras, né? Para vocês chegarem muitas vezes a uma resposta, né? Pô, Vitor, eu não estou conseguindo encontrar um link, uma resposta específica, né? Então a gente senta, a gente conversa, vai marcar ali uma reunião, 1, 2 horas para eu passar esse caminho das pedras, pelo menos, explicar cada um dos pontos, tirar dúvida dos principais, e aí vai, sem dúvida, o parceiro para atacar esse RFP como um todo ali, colocar o sim, colocar o não, ou o parcial, né? Cada RFP vai ter a sua peculiaridade, a gente vai tratar isso pontualmente também, tá bom? E é isso um pouquinho da que a gente queria trazer. Eu sei que a gente já passou ali os 5 minutos, foi os 5 minutos que a gente demorou para iniciar, né? Mas eu não sei se nós temos mais perguntas aqui ao longo. Eu sei que o pessoal foi perguntando aqui ao longo do chat. Deixa eu ver o Q&A também se temos alguma coisa. Não vi nada no Q&A, só no bate-papo. O microfone de todos estão abertos, caso tenham dúvidas, venham nos perguntar aí. Aqui, o Levi colocou nossos contatos no chat já também, mas eu marco para vocês aqui, ó, para vocês nos perguntarem, enviem perguntas para nós Ah, aqui boa. nesse e-mail, né, no splunk.br. Boa, tá aí todo mundo recebe. Boa. Perfeito, é isso mesmo. Tinha esquecido desse daí. Boa. Mas nós teremos, né, sessões futuras, tá bom? Do Tech Talks, mais conversas aqui.
A interação de vocês é sempre muito importante aqui para o nosso dia a dia, né? A formação de todos é muito importante também no dia a dia de cada um, da Splunk, do ecossistema que tem crescido muito, tá bom? Excelente. Mais uma vez, parabéns aí, Victor, por esse momento aí. E, pessoal, de fato, assim, somente um comentário rápido aí. O Victor aí, vocês podem perguntar, é uma pessoa experiente, tem... Quase todo dia a gente se fala, né, Victor? Sim, é verdade. Dependendo do De projeto, a noite, de gente se fala pouco, madrugada. ele está presente aí com a gente. O Victor é uma pessoa muito experiente. Já fizemos POC juntos, já fizemos demonstrações, workshops, Isso. etc. Então, assim, ele tem sido aí meu braço direito e esquerdo aqui no Brasil, né? Então, assim, é uma excelente pessoa. Então, assim, por favor, assim, sempre utilizem ele, né, como primeiro contato e qualquer coisa, com certeza a gente está se falando, entre eu e ele. Pode ter Perfeito. certeza que vai chegar até a mim também. Isso, né? Sabemos aí como o Curia da América Latina, a agenda é sempre bem mais restrita, né? Mas falem comigo, se necessário eu faço a ponte com ele, falem direto com a Cinex aqui também no e-mail da Splunk. A ideia é que nós possamos ser o braço da Splunk aqui no Brasil, focado nos parceiros, tá bom? Excelente, Victor. Mais sucesso, muito Obrigado. obrigado pela ajuda, pela participação aí junto, né? Muito essa dinâmica de nós falarmos aqui é sempre muito melhor do que qualquer monólogo. Show de bola. Tamo junto. Vamos fazer umas próximas aí, com certeza. Tô vendo que é tipo uma evolução, né? Como se fosse Isso. cada sessão vai ficando mais ainda conteúdos mais complexos. Isso, no próximo nós temos reservados para falar de MSP e outros aqui, né? No final respondam, na verdade, ao questionário que vocês recebem por e-mail depois, tá? Lá nós pedimos sugestões de próximos tópicos, algo que vocês querem ouvir melhor, né? E aí nós vamos alinhando conforme a necessidade e seguindo essa evolução com o Splunk.